se sua tristeza profunda tiver a ver com culpa? Se o desânimo tiver a ver com culpa? Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui no Salmo 51. Davi cometeu um pecado terrível e Davi está esmagado. É assim que ele se declara. Verso 8. Salmo 51, verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Essa é a sensação que ele tem, que ele está esmagado. Mas o Salmo 32, o Salmo 32 provavelmente relate a mesma época de Davi. De qualquer maneira, tem tudo a ver com o que ele está passando aqui no Salmo 51. Ele disse assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha que coisa, ele está dizendo que ele adoeceu por conta da culpa, os ossos, aqui a figura dos ossos é só para retratar que o próprio corpo dele estava sofrendo por conta da culpa. Por conta da culpa ele estava doente. Eu nunca me esqueço desse caso, que eu cito lá no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Uma moça que foi diagnosticada como doente. Para o mundo hoje, depressão é doença. No meu curso eu defendo que não é. Eu explico a origem do termo, quem que começou com isso, como que isso se tornou verdade absoluta, inquestionável. Isso tem a ver com a indústria farmacêutica. Enfim, eu explico lá. E essa moça foi diagnosticada assim, depressão. E ela estava definhando, emagrecendo. Era só pele e osso. Tá vendo? As pessoas são assim hoje. Já que a gente tem algum sintoma no corpo, logo então é doença a causa. Não, aqui a gente está lendo no texto. Davi diz, ó, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos sofreram. Que coisa! A culpa, a não confissão, afetou o seu corpo. A gente sabe disso já, por exemplo, você fica ansioso. A ansiedade é algo, não é uma doença, como eles também chamam de doença, oh meu Deus. A ansiedade é um sentimento que a gente chama de pecado. Ele faz com que o coração acelere, tá vendo? Porque nós somos um todo, alma e corpo. E muitas vezes a causa de um problema no corpo não é uma causa física, não é uma doença. É um problema emocional, é um problema espiritual, é um pecado. E aqui Davi está dizendo isso, ó. A não confissão o levou a adoecer. Ele está dizendo isso. Ele continua, verso 4. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É só uma figura de linguagem que ele está usando aqui para dizer o seguinte: eu perdi o ânimo, eu não tinha força. Pense numa árvore, a figura que ele usa aqui, ó, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele está dizendo que ele não tinha ânimo. Pense numa árvore frondosa, bonita, cheia de vida. Agora, pense numa árvore seca. Esse é um homem sem ânimo. É assim que Davi retrata. É impressionante hoje como que as pessoas, para tudo, para você ser uma pessoa animada, tudo é por meio de coisas humanas e naturais, que até tem o seu valor, como, por exemplo, comer bem, se alimentar. E talvez aí a questão que muito se fala da questão de vitaminas no corpo, porque aí a gente fica sempre com medo, né? Será que não é só para vender remédio? Não, vender suplemento. Mas enfim, ninguém discorda. Se você, de fato, está fraco fisicamente, isso é ruim. E a gente precisa se alimentar bem, ter o corpo forte. Mas quantas pessoas se esquecem desse elemento espiritual? E no mundo que a gente vive hoje, que você tem uma droguinha para qualquer coisa, uma droga psiquiátrica para qualquer coisa, como que as pessoas esquecem disso? Ó, Davi está dizendo que ele perdeu o ânimo por conta do seu pecado, por conta da culpa que ele estava sentindo. Quantas pessoas estão assim? Sem ânimo. Quantas pessoas estão fisicamente enfermas por conta de culpa? Abaladas fisicamente, abaladas emocionalmente, sem ânimo para trabalhar, estão sempre negativas, e tudo isso pode ter a ver com o pecado, com a culpa. É o caso de Davi. A Bíblia fala, por exemplo, de Judas. A culpa de Judas o levou a se matar. As pessoas falam, não, ali não era arrependimento. Não, de fato, o arrependimento genuíno ele não teve. Mas a Bíblia fala que ele sentiu pesar, ele teve noção, poxa, o que eu estou fazendo é horrível. O que eu fiz é horrível. Ele teve essa percepção. Pedro também. O que parece ali quando a gente lê o texto é que Pedro, quando ele cai em si, ele tem percepção de que ele está negando Jesus, provavelmente
Porque a gente lembra que Jesus o encontra pescando? Provavelmente, podia ser que Pedro estava pescando só por um momento, sei lá, um lazer, alguma coisa, mas Jesus tinha acabado de morrer. Ou pode significar que Pedro já havia abandonado o seu ministério, que já havia desistido por conta da culpa. Jesus, lembra que ele era pescador? E Jesus disse, abandone as redes, agora você vai ser pescador de homem. O que ele estava fazendo pescando peixe de novo? Será que foi por hobby? Ou a culpa? A culpa fez com que ele pensasse, para mim não dá mais. Para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Gente, imagine o tamanho da vergonha. Pedro, ele pregou, ou melhor, ele negou Jesus, todo mundo ficou sabendo. Tanto é que Jesus fala para os discípulos, avise a Pedro, ou aquele lá, né, depois que Jesus ressuscita, ó, avise a Pedro, eu estou de pé, eu estou vivo. Imagine a vergonha. E depois de 40 dias apenas, Pedro estava pregando, e fez a maior pregação da história da igreja. 3.000 pessoas se converteram. Meu Deus, que negócio assustador. Que negócio assustador. E tudo isso logo após ter vindo de um erro profundo. Negou a Jesus com juramento. Foi covarde. Foi covarde. Pois bem, como no caso lá da moça que eu citei, que eu cito no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, estava lá a moça diagnosticada como depressiva. Ah, ela tem uma doença chamada depressão. E porque ela estava definhando. Mas aí sabe o que acontecia? De fato com ela, sabe o que aconteceu de fato com ela? Ela tinha cometido um aborto. E a culpa fazia com que ela definhasse. Era mais ou menos assim, ó. Como eu não dei eu impedi meu filho de viver, como que eu posso ser uma pessoa decente e viver normalmente, feliz? Então a culpa dizia, você não pode ser feliz. Você não pode se alegrar. Só pessoas muito depravadas matam alguém e continuam como se nada tivesse acontecido. Você tem que se punir. A culpa não era doença. O problema, a tristeza dela não era fruto de doença. A causa não era doença. A causa era culpa. Culpa por conta de um aborto que ela cometeu. E o problema é que muitas vezes a pessoa não sabe, ainda mais vai um psicólogo, o cara já a dirige para um psiquiatra para que ela tome uma droga psiquiátrica, aí pronto, aí já está terrível. Note aqui como que no Salmo 51, o pecado de Davi, a culpa de Davi, tirou de Davi a alegria. No verso 8, ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. 2 vezes ele fala em alegria. O pecado, ele faz isso. A culpa tira a alegria. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Ao judeu primeiro e depois ao grego. Então, a culpa faz isso. E o único que pode tirar a culpa é Jesus Cristo. Acho que eu vou falar um pouco mais disso amanhã. Não adianta buscar em outro lugar. Afinal de contas, Davi diz assim, eu pequei contra ti. Davi matou uma pessoa, mas ele diz, eu pequei contra o Senhor. Porque todo pecado é contra Deus. E o único, então, que pode de fato perdoar é Deus. Ainda que um homem perdoe, foi lá, se Deus não perdoar, não adianta nada. É Deus. Deus, em primeiro lugar, é aquele que tem que nos perdoar. Porque todo pecado, de maneira direta ou indireta, é contra ele. Todo pecado, todo pecado. Os 10 mandamentos se resumem em... A metade das tábuas dizem respeito a pecados diretos contra Deus, por exemplo, blasfemar contra o nome de Deus. A outra metade fala de pecados contra o próximo, que é pecado contra Deus também, porque o próximo é de Deus, Deus criou o próximo. Machucar o próximo é ofender a Deus, que criou esse próximo. Então todo pecado é contra Deus, por isso que Davi diz, pequei contra ti. Sendo assim, o único que pode tirar a nossa culpa é Deus, não há outro. Por exemplo, qual a abordagem psicológica de Freud, Jung, Rogers, Skinner, Watson? Qual? Em qual delas oferece perdão de pecado vindo de Deus? Qual delas lá tem Jesus Cristo perdoando? O único, lembra dos fariseus? O único que pode perdoar pecado é Jesus, é Deus. Né? Eles disseram isso. Jesus disse para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. E aí eles disseram, que isso, que blasfêmia, o único que pode perdoar pecado é Deus. Eles acertaram em falar isso, que era só Deus que podia perdoar. Erraram ao não verem que ali estava Deus. Mas eles estavam certos, só Jesus pode perdoar pecado. Não há outro que possa resolver o problema da nossa culpa. Não há outro que possa lidar com a nossa culpa, a não ser Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o único que pode dizer, perdoados estão os teus pecados. É o único. É o único. Talvez as pessoas podem não te perdoar, mas se Jesus te perdoar, isso basta. Isso basta. Portanto, Davi buscou Jesus, Davi buscou Deus. Buscou a solução para o seu problema em Deus, em nenhum outro lugar. E Jesus é o único caminho para lidar com a culpa. Por mais que o seu pecado tenha sido profundo. Como disse Deus em Isaías 1,18. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, ou seja, aquele vermelho vibrante, eu os tornarei brancos como a neve. Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Aliviar a alma cansada. E a promessa é esta. Aquele que confessar e crer, aquele que vir a mim, eu o perdoarei. Venha até Jesus hoje. Se arrependa de seus pecados. E Ele é o único que pode perdoar. Não sei se seu pai, sua mãe, seu cônjuge vão te perdoar. E às vezes você vai ter que carregar aí esse fardo de ter perdido um parente por conta de seu pecado, uma amizade. Isso é triste, não vou diminuir isso não. Isso é triste sim. E talvez eu gostaria de dizer para você, não, ele vai voltar assim. Não, não posso garantir isso para você. Mas eu posso garantir que você pode voltar para a casa do Pai. Talvez para a casa do seu pai aqui na terra, não. Mas para a casa do Pai, como disse Deus, ainda a mãe que amamenta pode abandonar o filho? Pode, mas eu não. Então pode ser que os seus pais, pode ser que o seu esposo, o seu filho, não te perdoe de seus pecados. Mas Deus, Ele é gracioso para com aqueles que se arrependem. Eu habito no alto e sublime trono, mas habito também com o contrito e quebrantado de coração, aquele que se humilha, como Davi fez. Faça isso. E eu posso garantir para você, como Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. O Senhor Jesus veio buscar o perdido. Se você diz isso, eu sou o perdido, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele vai ser solícito a você. Assim como foi ao ladrão na cruz. Que o cara era na Olimpíada dos pecadores, ele era o Usain Bolt, era o primeiro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor, ó Pai, seja conosco. Alcance-nos, ó Pai, por meio do teu perdão. O Senhor é o único que pode tirar esse fardo de nossos ombros. Por meio do teu sangue, não há pecado tão sujo que o teu sangue não possa lavar. E nós cremos. Nós cremos pela fé. Nós cremos não apenas que o Senhor tem o poder de criar o mundo a partir do nada. Nós cremos não apenas que o Senhor tem o poder de construir uma árvore a partir do nada, de criar uma árvore. Nós cremos também que o Senhor pode reconstruir aquilo que foi quebrado pelos nossos próprios pecados. Nós cremos que o Senhor transforma água em vinho. Nós cremos também que o Senhor transforma o pior dos pecadores em uma nova criatura. E como diz a tua palavra, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós cremos nisto. Nós cremos que até o Manassés, que matou o próprio filho, ele pôde encontrar misericórdia no Senhor. Que nós também. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração. Enche-nos, ó Pai, do Senhor. Enche-nos do Senhor, ó Pai. Da alegria que vem do Senhor. Da paz que excede todo entendimento. Ó Deus vivo e todo-poderoso, enche-nos do Senhor, ó Pai. Eu não sei se os homens vão nos perdoar, e nós até entendemos, Pai. Afinal de contas, só o Senhor mesmo. Só o Senhor é tão gracioso para nos perdoar. Se eles não nos perdoarem, nós não ficaremos chateados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles. Mas nós sabemos que o Senhor é gracioso. O Senhor é misericordioso para com aqueles que se humilham e se arrependem diante do Senhor. Ouve a nossa oração. Pela multidão dos nossos pecados, ouve. Pela multidão de nossos pecados, perdoa, Pai, perdoa. E ouve o nosso clamor. Quebrantados aqui estamos, pedindo, tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.